Nós vamos começar a nossa apresentação como nós fazíamos na nossa pastoral familiar que nós frequentávamos no Brasil, que era o ECVC, que era um grupo, uma pastoral da família. Então, sempre nas nossas reuniões e nos nossos retiros, a gente tinha uma forma de apresentar o casal. E a gente vai começar assim. Muito bom dia a todos. Eu sou o Lucas da Marlânia. Eu sou a Marlânia do Lucas. Nós temos 9 anos de casados, sendo 4 antes do religioso. Nós casamos 4 anos antes de casar no civil. De casar no religioso, nós casamos no civil. No religioso tem cerca de 5 anos que nós casamos, já aqui em Portugal. Nós temos 4 filhos aqui na terra e 1 no céu. Nós estamos aqui em Portugal há cerca de 7 anos, chegamos em 2018. Nós moramos aqui em Marco de Canavese há 9 meses. Nos mudamos para lá por conta do nosso diretor espiritual, que é o Padre Duarte. Já tem 2 anos que ele, bens a Deus, é o nosso diretor espiritual. Então a gente mudou para cá, saímos da Sertã, viemos para cá, para essa região, por conta disso, né, para ficar mais próximo dele, das irmãs e de todo mundo, né, que agora faz parte da nossa família. Então, nós vamos fazer assim, eu vou começar com o meu testemunho, eu sei que o tempo é curtinho e eu falo demais, o Lucas também, mas a gente vai tentar dar uma enxugada, tá bem? Vou começar com o meu testemunho, depois o Lucas dá o dele, e a gente encerra com o nosso testemunho depois de casal. Então, eu sou brasileira, sou do Nordeste do Brasil, e nasci numa família católica. Minha mãe muito católica, meus avós, tanto paternos quanto maternos. Meu pai já não era tão praticante, mas a minha mãe, ela era muito católica, ainda é, graças a Deus. E essa fé e tudo isso que ela trouxe desde os pais dela, me ajudaram muito, principalmente após a minha fase de rebeldia, vamos dizer assim. Eu fui batizada com menos de 2 anos, tinha 1 ano e pouco quando eu fui batizada. Fiz a primeira comunhão com 12 anos, que no Brasil a gente faz a comunhão um pouco mais tarde do que aqui em Portugal. Em Portugal, 7, 8 anos já faz, lá no Brasil é 10, 11, 12 anos. Fiz a crisma com 15 anos. Aí depois veio a fase da rebeldia. Por mais que minha mãe tivesse dado todo aquele exemplo dentro de casa, a oração do texto diário, era sagrado ir para a missa aos domingos, né? Então, enquanto eu estava debaixo das asas dela, vamos dizer assim, então eu seguia a doutrina da Igreja Católica. Então, dizem que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E no decorrer da minha vida, eu digo com firmeza que isso é verdade, porque o exemplo arrasta. Por mais que minha mãe não tivesse aquele dom da palavra, de conversar e de falar, e minha mãe tem 73 anos, então ela é de uma época onde não se tinha assim, muito aquele relacionamento, aquela intimidade de conversar com o filho e falar certas coisas, né? Minha mãe era muito fechada, mas sempre uma senhora de joelho no chão e que rezava muito pelos filhos. E isso, mais na frente, fez uma diferença muito grande na minha vida. Então, com 15 anos de idade, foi a fase da minha rebeldia, dizemos assim. No Brasil, a gente gosta muito de show, de dança, de festa, né? Brasileiro, vocês sabem como é que é animado. Acho que veio dos nossos colonizadores, não é? Então, eu comecei a dançar em bandas, a fazer shows. E banda, eu venho de uma região quente, o Nordeste brasileiro. Então, a gente expõe muito o corpo. Essa aqui é uma das filhas. Ela é especial, ela é surda. Essa é a Ana Luísa. Viu a gente aqui na frente e veio para cá. Então, foi aí que começou a minha perdição. Porque em banda você expõe muito o corpo, em banda você tem uma liberdade para a sexualidade, você não tem regras, você não tem limites. Graças a Deus, por conta dos ensinamentos que minha mãe deu, eu não entrei em caminhos piores, como drogas e prostituição e tudo mais. Mas sujou muito minha alma essa fase, dos 15 anos até os meus 27 anos, que foi quando eu vivi realmente assim, a minha conversão. Com 19 anos, eu dançando em banda, conheci o pai da minha menina, Ana Luísa, que é especial. Ela é surda, ela não ouve, não fala, tem paralisia cerebral. E aí foi a misericórdia de Deus na minha vida. Eu fui ao fundo do poço, porque me relacionei com esse homem, comecei a morar junto com ele, como a gente fala no Brasil, né, morar junto. E ele era alcoólatra, ele era agressivo, eu apanhei muitas vezes dele. Isso é uma coisa que eu nunca falei para ninguém, mas pela glória de Deus a gente fala. Que isso sirva, né, de ajuda para alguém também que possa de repente passar por isso.
E eu vivia de um cárcere privado, eu não tinha liberdade, eu não podia sair, não podia falar com ninguém. Ele atrasou muito a minha vida nesses 4 anos de relacionamento. Mesmo grávida da Ana Luísa, eu apanhei muitas vezes, fui para a delegacia, aquela coisa. E era uma amarração na minha vida que eu não conseguia me libertar. Até ir para a igreja que eu gostava, né, porque eu fui criada assim, eu não podia. Porque a família dele era protestante, então se eu quisesse ter Jesus na minha vida, eu tinha que ir para a igreja protestante. E eu, obrigada, ia, né, sozinha, que nem isso ele não ia. E eu sentia aquele vazio que para mim faltava alguma coisa na igreja protestante. Eram os sacramentos, era a Nossa Senhora, eu não me sentia preenchida ali, era um vazio, era algo muito artificial. Mas eu tinha fome e sede de Jesus, porque eu vi o caos que estava a minha vida, então eu ia. Então isso durou mais ou menos uns 4 anos, até o ápice. Até a Ana Luísa já está com 1 ano e pouco, e um dia ele arrebentou a porta do quarto, me surrou e fui para a delegacia. E aquilo ali eu falei, basta, não adianta. Eu tinha continuado o meu relacionamento, aguentado aquilo tudo pelo fato de eu ter descoberto que a Ana Luísa era surda e precisava de tratamento, e eu precisava da ajuda dele. Eu não tinha coragem de me sair daquilo, porque eu pensava primeiro na minha filha. Mas depois eu parei para pensar e vi que não valia a pena. Eu tinha que estar bem espiritualmente, fisicamente, para poder cuidar dela, e aquilo ali não era vida. Então, graças a Deus, foi a minha libertação dele, né? Mas aí começou as outras provações, criar uma filha sozinha. Quando eu tive ela, eu tinha 21 anos de idade, então eu tive que regressar para a casa da minha mãe e da minha irmã, meus pais são separados. E morando com minha mãe e com minha irmã, veio toda a provação, que bendito seja Deus por isso. Porque essa provação me ajudou a voltar para os caminhos do Senhor. Porque quando a gente está no fundo do poço, a gente só pode olhar para cima, né? E olhando para cima, eu enxerguei, lembrei daquele Deus que minha mãe rezava todos os dias, que minha mãe falava, que ia para a missa. E isso foi o que foi me dando força, eu buscar a Deus para poder vencer tudo aquilo. Porque eu tinha que começar do zero a minha vida e criar uma criança deficiente. E foi aí que eu voltei a participar da igreja, das missas, por estar morando com minha mãe. E participei de um encontro fechado. E nesse encontro fechado da renovação carismática, eu, resumidamente, estou falando assim bem acelerado, bem resumido, eu tive um momento de efusão no Espírito Santo. Aquilo ali foi o virar de chave da minha vida. Bendito seja Deus por isso. Minha mãe sempre rezando, sempre me chamando para ir para a missa, me chamava para ir para encontros. E eu via, poxa, eu não tenho saída, eu estou sozinha para criar essa menina deficiente, surda, e tratamento e tudo mais. Foi muito difícil, eu estou falando de uma forma bem assim resumida, mas foi muito difícil, só Deus sabe o que eu passei. Mas foi necessário, porque se não fosse por uma criança surda, se Deus não tivesse me dado uma criança surda, sabe lá Deus onde eu estava, né? O que tinha acontecido com minha vida, com a minha alma. E então eu fiz esse encontro, e nesse encontro, na última pregação do último dia, eu falei, Jesus, eu não quero sair daqui como eu entrei, eu quero sair daqui diferente. E na última efusão, no último momento assim, de adoração, de música, de louvor, de oração, eu recebi o batismo do Espírito Santo. Não vou falar assim muito em detalhes para não prolongar. E aquilo ali, naquele momento, eu pude perceber que Deus me ama. Aquilo ali foi assim, inédito para mim, porque por mais que eu tivesse sido criado na igreja, era como se Deus estivesse no céu, eu aqui na terra, e tinha uma distância muito grande. Eu não entendi o relacionamento que a gente podia ter com Deus. E naquele momento eu senti o amor de Deus por mim. E aquilo ali me deixou impressionada. Eu falei, poxa, um Deus tão grande, Ele me ama assim. Ele me mostrou, Ele me provou, sabe, que Ele me ama. Eu senti naquele momento de choro, de gritos, que eu caí no chão, que eu fui acudida pelo pessoal da renovação, os servos. Então, ali Deus fez eu ver todos os meus pecados. Passou assim, questão de segundos, como se fosse um filme. E eu vi Jesus me tirando do inferno. Eu vi Ele me puxando e muitas mãos querendo me segurar. Ali eu tive a nítida sensação e ver que realmente eu estava no inferno. Porque a gente pensa que está no inferno só se você matar, se você roubar, se você, sabe, fazer coisas pesadíssimas. A gente acha que está no inferno só se fizer isso. E eu não tinha feito nada disso, mas tinha pecado muito contra a castidade. Os meus relacionamentos, hoje em dia, as pessoas veem como natural você se relacionar, você ter, sabe, uma vida sexual mesmo não sendo casada. Então, a minha vida foi muito puxada para esse lado. E quando Jesus me tirou daquele fogo, Ele falou para mim, você tem a marca da promessa. Aquilo ali assim, mexeu muito comigo. E eu saí daquele encontro transformada.
Tanto que, quando eu cheguei em casa, na altura, eu trabalhava como personal trainer, eu estudava educação física, então eu usava muitas roupas coladas, roupinhas curtas. Eu cheguei em casa, eu juntei tudo no fundo do quintal, botei fogo, a minha irmã, mãe, a Marlânia está doida, ela está botando fogo nas roupas dela. Eu falei, não, bendito seja Deus, tem que ser assim. Porque aquilo que não presta para mim, por que eu vou pegar e vou doar para os outros, né? Era indecente para mim, não era o que Deus queria. Então, eu taquei fogo nisso tudo. Na segunda-feira, quando foi para mim voltar para o trabalho, eu já falei para o dono do ginásio, olha, não vou dar mais aula de dança, não vou mais trabalhar com isso. E começou a mudança gradual na minha vida, né? Então, depois dessa conversão, que foi em 2014, em agosto de 2014, em 2015 eu conheci meu esposo. Para quem aqui ainda não é casado e queira casar, eu digo, Santa Rita de Cássia, ela é porreta. Porque eu fiz uma novena para ela, eu já estava com 28 anos, eu digo, minha Santa Rita, eu já estou quase com 30 anos, eu quero casar. Então, fiz uma novena para ela, me lembro que eu terminei a novena, foi questão, sei lá, de 2 dias, eu conheci meu esposo. Conheci o Lucas, nós namoramos 3 meses e 11 dias e casamos. E já são 9 anos de casada. Santa Rita funciona. Vou passar para o Lucas agora, tá bem? Depois a gente continua. Tá vendo? Quando você se zangar comigo, vai reclamar com Santa Rita. Não quero comigo, não. Bom, pessoal, o meu testemunho, ele não é assim tão profundo quanto da minha esposa. Eu vou tentar resumir ele bastante, porque o meu processo de conversão vem através dela. Na minha vida, eu nasci com os avós paternos de uma criação, uma família muito católica. Tenho tias-avós, que as irmãs da minha avó, que são religiosas. Uma, inclusive, viveu a vida inteira de clausura no mosteiro, em Macaé, no Rio de Janeiro. Mas o meu pai casou com a minha mãe, e a minha mãe não é católica. Então, assim, meu pai acabou seguindo minha mãe. A minha avó materna vem de uma linhagem protestante, da igreja luterana, e inclusive foi onde eu fui batizado, na igreja luterana. O meu pai não tinha muito... Meu pai chegou a ser coroinha quando era criança. Ele até comia as hóstias não consagradas escondido do sacerdote. Ele conta isso mesmo. E ele acabou optando por... não sei por que motivo, de deixar a igreja e seguir minha mãe. A minha mãe nunca, apesar da minha avó ser luterana, minha mãe nunca teve uma vivência de religião. Nós éramos luteranos por conveniência, e minha avó obrigava a gente a ir ao culto de Natal todo ano, para ouvir ela cantar no coral. Era só por isso que a gente ia. Então, a minha vida veio baseada nisso, em que religião, cada um, eu tenho a minha fé, eu faço minhas orações, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso da igreja, eu não preciso, é só eu e Deus. Então isso veio trazer consequências no futuro, quando cheguei na minha fase da adolescência. A minha avó paterna, quando eu era criança, ela tentava me fazer rezar o terço, eu achava chato demais. Eu detestava ter que ficar lá, e ela rezava o terço ajoelhada, o terço todo. Ela era de missa diária, ela ia para missa todos os dias quando tinha, porque na minha cidade não tem missa todos os dias, mas ela era de missa, não perdia uma missa, mesmo no momento em que ela estava já debilitada, já prestes a fazer a sua partida. Se ela não pudesse ir à missa, ela assistia pela televisão. Ou o meu tio carregava ela, botava no carro e levava para a missa. Até o fim da vida dela, ela foi assim. Vem de uma família italiana muito rígida. Talvez esse afastamento que meu pai teve da igreja seja devido ao contra-testemunho do meu avô paterno, que era uma pessoa muito rígida, de coração muito duro, que não se relacionava com a gente. Eu morava no mesmo prédio que a minha avó e meu avô paterno, e eu não tinha o relacionamento que eu tenho com a minha avó materna, que morava numa cidade a 1 hora e pouco de distância, porque era mais fácil para a gente conviver com a minha avó materna, que é de um coração que ela ainda é viva, um coração muito amoroso, muito doce, mas cheia de defeitos, que eu não enxergava esses defeitos na altura, que para mim eram coisas normais, principalmente a fofoca.
Ali gosta de uma fofoca. Junta ela e minha mãe, elas falam alemão, se juntam as duas, falam em alemão, e ninguém sabe o que está acontecendo. E ficam ali, um tempão fofocando da vida dos outros. Eu já falei para minha mãe que o Padre Léo sempre diz que o tapete do inferno é língua de fofoqueiro. Então ela tem que tomar muito cuidado, que é um dos piores defeitos da minha mãe, apesar de ser uma pessoa muito doce, muito amorosa, mas é totalmente desviada das coisas de Deus, do santo, da piedade. Ela tem a fé dela. Coisa que para mim, depois da minha conversão, ficou muito claro que não é isso que a gente busca. Então eu cheguei na minha fase de adolescência com essa ideia de que todas as igrejas são boas, qualquer igreja leva para Deus, e não é bem assim. Então eu, quando cheguei na minha fase de adolescência, minha mãe passou a frequentar o centro espírita, e eu fui junto com ela. Íamos lá, parece ser um lugar muito legal, muito bom, de pessoas muito bondosas. Eu tomei muito passe durante toda a sessão espírita. Você ao final vai tomar um passe, e são coisas que nós não tínhamos ideia do quanto isso poderia afetar negativamente a nossa vida no futuro, o quanto isso poderia nos prejudicar no futuro, o quanto isso abre as portas para o inimigo, o quanto que o inimigo penetrou dentro da casa dos meus pais, da minha vida, por conta dessa abertura que demos, por estarmos no centro espírita, sem saber, mesmo que por ignorância, do tanto mal que isso faz para a nossa vida. Então eu fui dessa forma, frequentando centros espíritas até chegar aos meus 15 anos de idade, quando eu saí de casa, fui jogar futebol. Joguei futebol até os meus 18 anos, basicamente, vivia fora de casa, não morava mais com meus pais. Com 18 anos eu voltei para estudar, porque eu cheguei à conclusão que jogar futebol não era o que eu queria, porque era uma coisa muito... Eu acho que já era Deus me preparando para aquilo que era para eu me tornar. Porque dentro do futebol é muito difícil você conseguir levar uma vida de cristão, uma vida católica, até pelos horários, pela forma como é a vida de um jogador de futebol, até mesmo pelas influências que a maior parte dos jogadores de futebol querem se tornar jogadores para ter dinheiro, para ter fama, para poder ostentar, para poder, com raras exceções, lógico, para poder viver uma vida desregrada e uma vida completamente afastada de Deus. Então ali já senti que hoje eu entendo que era Deus me preparando para a minha vida que eu tenho hoje. Então eu fui para a faculdade, fui fazer engenharia civil. Na faculdade, um pouco antes de eu entrar na faculdade, eu conheci uma menina, foi minha primeira namorada, e através dela ainda veio coisas um pouco ainda mais pesadas para a minha vida. Ela é focada nas medicinas da nova era, fez um curso de naturologia aplicada, que trabalha reiki, que trabalha acupuntura, que trabalha os tratamentos com pedras quentes, com cromoterapia, aromaterapia, e foi me afastando cada vez mais dos caminhos de Deus. Foi um relacionamento, não digo conturbado, mas um relacionamento que me levou para um caminho que eu não gostaria de ir. Ela trabalhava muito física quântica, medicina quântica, o reiki. Eu acabei até participando de alguns encontros de reiki. Ela chegou a se tornar reiki nível 2. E com o passar do tempo que a gente vai percebendo a dificuldade, o que é que essas coisas, essas medicinas da nova era trazem para nós, é que a gente vê o quanto é difícil depois você se livrar desse tipo de influência. Então eu terminei a faculdade, logo que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro. Me formei, era a época que o Brasil estava com uma economia muito aquecida, então tinha emprego para todo lado. Eu fui trabalhar no Rio de Janeiro e por me afastar dela, acabei me separando. Através do trabalho, Deus me livrou já de alguma coisa. Eu fui para lá, mas ainda não era uma pessoa convertida. Durante esse meu período de 2012 até 2015, quando eu conheci a minha esposa, eu levava uma vida de festa, uma vida de excessos, álcool e trabalho. Eu trabalhava 18 horas por dia. Não parava, porque trabalhava em grandes empresas, onde a obra acontecia 24 horas, eu tinha um cargo de confiança, eu tinha que estar no início do turno, acabava o turno, eu tinha que ir para o escritório, para reuniões, para tudo, para a produção. Então, assim, a minha vida era trabalhar, sair do trabalho, ir para uma boate, beber até ficar tonto,
ir para casa dormir e voltar no mesmo ciclo no dia seguinte. Era todos os dias assim. E foi em outubro de 2015, que foi também, inclusive, Deus até nisso trabalha a gente, até Ele consegue tirar de coisas ruins, coisas boas. Que foi numa festa que eu conheci minha esposa. Que ela não queria ir, eu não queria ir, fomos arrastados para aquilo, por outros amigos. A pessoa que nos apresentou chegou para mim assim, nós estávamos num barzinho e falou, olha, você tem que ir, tem uma pessoa que eu preciso te apresentar, que vocês dão certinho um com o outro. Eu falei, eu não vou, já estava de pijama, tinha que trabalhar no dia seguinte, era sexta-feira. Eu falei, não vou. Ela foi lá em casa, me tirou da cama, falou, você vai. Aí eu fui, troquei de roupa e fui, foi quando eu conheci minha esposa. Foi em outubro de 2015, que aí nós nos conhecemos. Um mês depois, eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava e voltei. Não chegou a dar um mês. Eu fui mandado embora e voltei para o sul, que eu sou de Santa Catarina e ela do Maranhão, ou seja, extremos. Eu estava a 3.000 quilômetros de distância dela. Mas mesmo assim, Deus não deixou nos separar e foram 3 meses para a gente juntar os trapos e achar um lugar para a gente viver junto, porque longe já não dava mais. E aí começa o meu processo de conversão. Quando a minha esposa... E a primeira coisa que eu falei para ela, ela nem lembra, eu falei, olha, não tem problema, só não me chame para ir para a missa que eu não vou. Sim. Agora a gente vai dar uma continuidade breve também do que está sendo a nossa conversão depois de casado. Então, eu tinha um diretor espiritual no Brasil, a ordem que tomava conta da nossa paróquia, da minha cidade, são os franciscanos. E o Frei João Santiago era meu diretor espiritual, e eu conversei com ele e falei, olha, eu estou namorando um rapaz, que ele é mais voltado para o espiritismo e tal, e estou apaixonado por ele, me pediu em casamento, eu aceitei, o que o senhor acha? Ele falou, olha, se ele não for contra vocês, já que vocês querem casar, educarem os filhos na fé católica, então não há nenhum problema duas religiões diferentes se casarem. E eu tinha um casal amigo, quer dizer, nós temos um casal amigo, que inclusive é padrinhos do nosso filho Miguel, nosso segundo filho, e eles são muito da renovação carismática e me aconselharam, Marlânia, ore muito pelo Lucas, não force ele, não insista, mas tenha sabedoria, ore por ele para que ele se converta e passe a ir para a igreja, frequentar a igreja contigo. E foi isso que eu fiz. Então, quando a gente casamos no civil, porque eu falei para ele, olha, só sai da casa da minha mãe se for casado. Então, a gente casou no civil, como a gente estava muito longe, de 3.000 quilômetros de distância, era uma coisa muito rápida, muito breve, e não deu para casar no religioso. E não tinha dinheiro. Não tinha entendimento, na verdade, também. Então, a gente casou, e no primeiro domingo, depois de ter casado, eu falei para ele, olha, você me leva na igreja? E ele, não, levo, tudo bem. No domingo seguinte, eu falei, você me leva na missa? Ele, não, tudo bem, eu levo. No terceiro domingo, ele já estava, olha, nós estamos atrasados, a gente tem que ir para a missa. Eu digo, bendito seja Deus. Então, nunca foi preciso eu insistir, brigar e tal, não. O Lucas, eu sinto assim que ele foi muito escolhido por Deus, para o que ele é hoje e para planos maiores, porque não foi difícil. Ele era alguém de Deus, só precisava de uma direção certa. E graças a Deus, né, hoje ele é católico, ele fez a crisma dele em 2021, nós casamos no religioso em 2020, fez a crisma em 2021, mas antes da gente casar, ele professou publicamente a fé católica, que aderia a fé católica, né, professou a fé dele, e no nosso casamento no religioso foi a primeira comunhão dele. Porque ele já era batizado na igreja luterana, né? Então a igreja católica ela aceita o batismo da igreja luterana, né? Condiz com o nosso batismo. Então, nós casamos em 2020, em 2021 ele fez a crisma dele, e nesses 7 anos que nós estamos aqui em Portugal, foram 5 anos orando a Deus pedindo um diretor espiritual. Porque a gente tem muita dúvida, a gente tem fome, tem sede de Deus, a gente tem dúvida, a gente precisa de direção, né? E eu sempre pedia, Senhor, coloque um santo padre na nossa vida, porque às vezes a gente fazia a confissão e vinha coisas distorcidas da doutrina, ensinamentos errados, e a gente, por estar sempre estudando o catecismo, sempre lendo a palavra, a gente via que essas coisas eram erradas e a gente ainda não tinha um diretor espiritual. Então, conhecemos o Padre Duarte em 2023,
né? Começamos a direção espiritual com ele em abril. E antes de conhecer ele, foi engraçado porque Deus ele costuma falar comigo de madrugada, entre 4 e 5 da manhã. Porque como eu tenho 4 filhos, né, silêncio na minha casa só lá para 4, 5 da manhã. E é esse horário, olha lá. Francisco não acorda. Então, esse horário que ele costuma me acordar e começa a falar comigo coisas que... Nossa, coisas assim que a gente sabe quando é Deus falando, né? Quando não é simplesmente um insônia, algo na nossa cabeça. A emoção é diferente, a firmeza daquilo que está sendo falado é diferente. E Deus me acordou e me incomodou falando que... Me deu, na verdade, uma visualização. Eu via que a minha família era como se fosse um casal de ovelhas com 2 carneirinhos, né? Porque só tinha 2 filhos nessa altura. E mostrava um rebanho de ovelhas na minha frente, passando por um vale, um lugar muito árido, muito seco, com muitos morros. Em cima desses montes, desses morros, existiam lobos que estavam olhando para essas ovelhinhas lá embaixo. E a minha família de ovelha estava atrás desse rebanho de ovelhas, que estava tudo juntinho, tão unidas que você não via onde era a cabeça, onde era o rabo. E essas ovelhas andavam diretamente, em direção reta, e nós andávamos em zigue-zague, unidas, mas em zigue-zague. Era para o mesmo caminho, só que de forma zigue-zagueando. E eu percebi que os lobos eles olhavam para nós, porque era mais fácil atacar aquela família pequena de 4 ovelhas do que todo um rebanho. E eu levantei assim assustada, acordei o Lucas, fomos conversar, e eu falei, olha, Deus está chamando a gente para ir para algum rebanho, eu não sei onde que é. Na época, a gente era muito amigo do pessoal da comunidade católica Shalom. Somos ainda, só que eles são de Almada, e a gente mudou para cá. E ajudaram muito a gente em questão de fé, de doutrina e de espiritualidade, nos ajudaram muito também. Mas eu não senti o chamado para ser da comunidade católica Shalom, nem eu e nem o Lucas. Então, logo depois, apareceu o Padre Duarte na nossa vida. E eu contei para ele essa visualização que eu tinha visto. E depois que eu fiz a direção com ele, entrei na capelinha da casa dele, lá tem um quadro gigantesco assim de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e eu conversei com ela e tudo mais. E ali eu senti, dizia forte no meu coração, que aquele rebanho de ovelhas que eu estava seguindo atrás, mas não estava unido, era ali com o padre, era ali com a comunidade, com as pessoas que estão ao redor, as pessoas que nós estamos conhecendo através dele. Então, assim, quando a gente faz a vontade de Deus na nossa vida, a gente tem mais paz, a gente é mais feliz. Só é feliz quando se faz a vontade de Deus. E a gente é muito feliz, apesar de tantas tribulações que a gente vem passando com a nossa mudança para cá, para o norte. Sem contar que o norte é lindo, né? Não, é a região mais bonita de Portugal. Se o padre morasse num lugar muito feio, eu ia ficar em dúvida se eu viria. Mas como é uma região tão bonita... E a gente foi tão bem acolhido pelas pessoas, é um país pequeno, mas cada região as pessoas são um pouco diferentes no sotaque ou na forma de agir. E aqui a gente foi muito bem acolhido, né? Então isso aí facilitou para que a gente viesse para cá. E assim, falando em questão, também um testemunho que a gente dá muito é sobre a nossa fertilidade, fecundidade, né? A abertura à vida. São 9 anos de casado, são 6 gravidez. Então, quando eu casei com o Lucas, eu tinha um diagnóstico, aos 19 anos, eu tive esse diagnóstico que eu não poderia ter filho. Mas aí Deus me deu a Ana Luísa, eu senti que foi uma forma de me resgatar para ele. E quando a gente casou, a gente foi no médico, e o médico viu o meu ovário cheio de cistos. Ele falou, para você ter filho, você vai ter que fazer tratamento. E eu falei, doutor, mas eu já tenho um. Ele até se assustou assim, nossa, pelo seu diagnóstico aqui, né, um milagre. Mas então... É outra coisa que eu dou, outra dica que eu dou, testemunho, para quem quer ter filho e ainda não conseguiu, consagre seu útero a Deus, porque depois que eu consagrei, bens a Deus, já foi 6 gravidez, né? Então funciona, consagre seu útero a Deus. Então, eu disse para o Senhor que os filhos que eu tivesse que seriam para eles. Eu sou muito devota de Santa Rita, como eu já falei, e a história de Santa Rita foi uma das primeiras santas que eu comecei a estudar, a conhecer depois da minha conversão. E ela dizia, né, que preferia que os filhos dela morressem, que Deus levasse para o céu, do que estarem na terra em pecado. E a mesma coisa que eu peço pelos meus, que meus filhos sejam santos, né? A gente batalha porque não é fácil, é novidade. No Brasil até é comum se ter muitos filhos. Aqui em Portugal eu vejo que não. Então, onde a gente chega, a gente não consegue passar despercebido, até mesmo porque nossos filhos são
abençoados. Quando vocês verem as crianças correndo ali atrás, vocês vão saber na hora quem são os nossos filhos, tá? Não é que são tudo igual, né? Não trouxe eles aqui para frente, porque senão não haveria testemunho. Já teriam derrubado o microfone e tudo. Então, nós tivemos o Miguel. Ele é consagrado a São Miguel, nasceu no dia de São João Maria Vianney, foi batizado no dia de São Miguel Arcanjo, no dia dos Arcanjos, dia 29 de setembro. Depois, foi complicado para mim engravidar de novo. Primeiro que o Lucas, depois do Miguel, ficou tão traumatizado que ele quis fazer vasectomia. Então, foi muita oração para ele aceitar. Nossa, o Miguel era terrível. Ele está ali. Terrível, né, Miguel? É bem assim mesmo, Então, ele fez a primeira comunhão agora. Fez a primeira comunhão agora, graças a Deus. E então, graças a Deus, o Lucas foi se abrindo, tal. Depois nós casamos no religioso e ele resolveu se abrir à vida. Graças a Deus. Aí tivemos o Emanuel. Mas antes de ter o Emanuel, esse aqui é o Miguel. Pronto, meu amor, pode ir lá, tá? Então, tivemos o Miguel. Depois eu engravidei. Depois de muita tentativa, consegui engravidar. E com 3 meses de gestação, eu perdi o bebê. Foi assim, bem frustrante, foi que a gente nunca se imagina, né? Que perder um filho, por mais que seja pequenininho, isso assim, doeu demais para a gente. Mas, aí tudo bem, não, seja o que Deus quiser. Quando foi no mês seguinte, eu engravidei de novo, na ovulação seguinte. E falei, nossa, demorou tanto para engravidar do Emanuel, e agora para o próximo foi tão rápido. Com 2 meses eu perdi. E a gente já começou a ficar preocupado, né? 2 abortos espontâneos, assim. E então, teve mês seguinte, de novo, na ovulação seguinte, eu engravidei do Emanuel. E graças a Deus, o Emanuel nasceu, a gestação foi tranquila. Quase que ele não queria nascer, porque foi 40 semanas. Eu já estava agoniada, mas tudo bem, nasceu, graças a Deus. E depois eu pensei, bom, 3 está bom, né? Meu amor, vai lá para fora, vai. Aí eu pensei, não, 3 está bom, né? Vamos tentar o tal do método Billes. Só que eu buscava na internet e não achava nada que me explicasse direito como é que fazia. Aí tentei com os aplicativos. Eu falei, olha, nós somos católicos, não queremos pecar, né? Nós queremos viver a doutrina. Vamos tentar fazer o método Billes. Com 10 meses que o Emanuel tinha nascido, eu engravidei do Francisco. Ai, Jesus, uma gestação atrás da outra. A família da gente quase surtou, né? Nossa, o Emanuel só tinha 10 meses, eu engravidei do Francisco. Tá, né? Porque eu queria, mas a gente queria assim com espaçamento, né? Porque com 3 anos a criança vai para a escola, a gente já está um pouco mais aliviado para vir outra gestação. Nós somos sanguíneos, e os sanguíneos, eles gostam de crianças. Nós gostamos de filhos, apesar de que nossos filhos dão cabo no nosso juízo, mas a gente ama eles demais, eles são nosso tesouro. Então, veio o Francisco, inclusive foi logo no mês que eu comecei a direção espiritual com o padre. No mês seguinte, eu descobri que estava grávida. Aí, na direção espiritual do mês seguinte, eu falei, padre, eu estou grávida de novo. Já é o 4º filho. Mas tem um detalhe, todas as minhas gravidez, todos os meus partos, eles são cesárea. Então, imagine a tribulação que é. Eu já fiz 4 cesáreas. Fiz uma conização, que é tirado um pedaço do colo do útero, porque eu tinha células cancerígenas, isso foi em 2019. Quarta-feira passada, eu fiz de novo essa conização, porque voltou a apresentar células cancerígenas, e eu tive que tirar mais um pedaço do colo do útero. A minha família surtou quando eu disse que voltou, né, essas células cancerígenas. Por eles queriam que eu tirasse o útero, mas, assim, eu fiquei muito em dúvida, pensando, meu Deus, aí eu tiro mais um pedaço e depois esse trem volta e volta como um cancro e vai ser muito mais complicado. Eu já dei 4 filhos para Deus, será que não é o suficiente? E fiquei nessa batalha. E o Lucas falou, Marlane, o que você decidir está decidido. Se você achar que a doutora fala, olha, é melhor você tirar o útero e você aceitar, ou então vai tirando pedacinho por pedacinho até, sabe lá Deus. Mas aí eu lembrei de Santa Teresinha do Menino Jesus, eu lembrei dos ensinamentos dos santos, e que a via de Deus, a via para o céu, é o caminho mais difícil. O caminho mais fácil seria eu dizer para a doutora, doutora, então já que é a 2ª conização, por que não tira meu útero? Né? Eu poderia ter falado isso, mas eu pensei, não, eu tenho que ir pelo caminho mais difícil. O caminho mais difícil é tirar mais um pedaço do útero, o caminho mais difícil é correr o risco de uma gravidez, uma 5ª cesárea, e uma gravidez prematura, né, de risco, porque o útero está menor, então ele talvez não aguente, ainda mais meus filhos. O último nasceu com 4,80 kg, né? Tem 1,90 m. Então, assim,
Aí eu decidi, disse, não, eu vou pelo caminho mais difícil, o caminho da fé, que é essa segunda conização, um risco de ter uma outra gravidez, uma quinta cesárea. Mas só que quando eu conversei com o padre Duarte, eu falei, olha, eu estou grávida do Francisco, é o quarto filho. O que eu falei para ele? Padre, eu tentei fazer um método Billis, eu não consegui. E bendito seja Deus, o padre me apresentou a doutora Tatiana, que trabalha com o método Fertility Care, que é como se fosse o método Billis, é o mesmo segmento do método Billis. E já tem 1 ano e 5 meses que eu não engravido, e bendito seja Deus, cada período que desce é uma missa de ação de graças. Então, assim, resumindo do nosso testemunho, o que eu tiro assim, de exemplo da minha vida é que quem é pai, quem é mãe, tem um relacionamento com o filho de conversar com ele, sabe? Para mim, eu sinto, já até conversei com o padre Duarte, que muito dos desmantelos da minha vida foi pelo fato de eu não ter tido meu pai, por ser separada da minha mãe, saiu de casa, eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha uma carência afetiva muito grande pelo masculino, pelo homem. E eu buscava nos homens na rua aquele carinho que eu não tive do meu pai. A minha mãe, ela foi criada de uma forma muito rígida. Então, ela é daquelas pessoas assim que se não deixar o que faltar em casa, o que comer, o que vestir, já está fazendo muito, sabe? Não era muito de conversar nem sobre sexualidade, sobre nada. E é importante que a gente converse com os nossos filhos, né? Que eles vejam na gente. É claro que tem aquela hierarquia, a gente é pai, a gente é mãe, a gente não é coleguinha dos filhos. Mas é importante a gente conversar com os filhos, que eles tenham a liberdade para chegar para a gente e contar tudo aquilo que vem acontecendo, que ele não tenha aquele medo, aquela frustração. Não vou falar com meu pai, com minha mãe, porque vai vir, né, esporro, vai vir brigas. Então, é disso que eu digo, assim, tem abertura com os filhos para conversar. E você que é pai, que é mãe, eu digo, ore pelos seus filhos, porque oração de pai e mãe, ele move montanhas, ele abala o céu, sabe? Então, se não fossem as orações da minha mãe, aquele joelhozinho dela calejado, eu acredito que eu não teria voltado para os caminhos do Senhor, né? Foi as orações da minha mãe que me resgatou, que além de resgatar a minha vida, resgatou a vida do Lucas, e agora nós temos 4 filhos que são entregues a Deus. E outro testemunho é a questão do casal, não tenha medo de ter filhos. Os filhos, eles são bênçãos. É claro que é mais roupa suja, é mais vasilha suja, é mais bagunça na casa, é mais gritos, mais fraldas, mas é mais beijinhos, é mais abraço, é mais eu te amo, é mais mãe, obrigada, sabe? Então, vale muito a pena. Vale muito a pena. É muito lindo a gente sentar na mesa e ver aquele monte de filho, sabe, aquele carinho que eles têm por nós, aquele amor. E a união que eles têm um com os outros, eu agradeço a Deus por isso, então vale a pena todo o sacrifício. É confiar na providência de Deus, porque buscar primeiro, né, o reino dos céus, a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, nunca faltou o pão de cada dia na nossa casa, nunca faltou um teto. Assim, a gente passa por muita provação. A nossa provação, a maioria das vezes, são provações financeiras. Para chegar aqui foi uma provação, quando o padre falou que era 8 horas da manhã o encontro, eu disse, padre, para eu chegar às 8 horas, eu tenho que acordar 4 da manhã, porque são 3 horas de arrumação com esse monte de menino, para poder chegar às 8 horas da manhã eu não vou conseguir. A gente chegou já perto do horário da pregação. Mas esse é o testemunho que a gente quer dar para vocês. Eu espero do fundo do coração que todas as pessoas que estão aqui presentes, com tudo que está acontecendo hoje, você se abra para a graça de Deus, você não deixe nada tirar a tua atenção e perder esse momento de graça. E que todos possam sair daqui melhores do que vocês chegaram, mais edificados, convertidos, e que a bênção do Senhor acompanhe vocês nas vossas casas, nas vossas famílias, e que essa bênção possa se estender para todos os vossos familiares também, que eu tenho certeza que todo mundo aqui está rezando por alguém que não está aqui presente. E, de certeza, Deus ouve a oração. As coisas acontecem no tempo dele, mas acontecem conforme a vontade dele. E a vontade dele é sempre o melhor para nós. E obrigado pela paciência, por ouvirem a gente. Agora vamos ter a graça de ter aqui o ensinamento do nosso querido irmão Arnaldo. Muitos de vocês já o conhecem, porque tem feito muitos retiros, tem organizado muita coisa e já faz alguns tempos bons que me tem ajudado muito, né? As pessoas que mandam os pedidos de ajuda pelo meu site, santidade.net,
o Arnaldo tem o tempo e a disponibilidade para os ler com atenção, para rezar, para responder e para os acompanhar na primeira fase. E pronto, eu agradeço do coração aqui publicamente toda a ajuda. E pronto, vamos rezar só mais uma Ave Maria, sentadinhos por ele. Que Deus conduza todo este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pronto. Bom dia. O Sr. Padre Duarte Sousa Lara pediu-me, convidou-me, eu agradeço muito, obrigado, Padre Duarte, para eu falar um bocadinho sobre o trabalho que faço com ele e depois também, enfim, de outras coisas associadas a isso. O meu nome é Arnaldo Paixão, não sou padre, sou leigo, sou casado com a Claudina, a mulher que Deus me trouxe. E vou-vos tentar explicar um bocadinho o trabalho que faço e as coisas que nós vamos encontrando para a construção do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, para a sua glorificação e para a salvação das almas. Antes disso, vou-vos contar, não vou dar o meu testemunho, alguns de vocês já o conhecem, mas para vocês perceberem um bocadinho o percurso. Eu comecei a minha conversão aqui em Fátima, num retiro de casais do Padre James Majacal. Entretanto, integrei a equipa. Estive aqui várias vezes com o Padre James Majacal. Comecei aí, depois passei para aqui, para a equipa. E hoje, pela graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui. Já viram? Amém? Amém. Se vocês se puserem a jeito, Deus fará coisas maravilhosas na vossa vida. É só preciso que vocês... Há bocado cantávamos, abre a porta do teu coração, não é? Se fizerem isso, vão ver. Ora bem, na minha caminhada, há uma determinada altura em que, aqui no santuário, com as irmãs que fizeram ontem o teatro, os Servos de Maria do Coração de Jesus, nós estávamos na missa no santuário e, a seguir à comunhão, fez-se um momento de silêncio. E eu aproveito para dizer que os momentos de silêncio são muito importantes. Hoje, na nossa vida, raramente nós fazemos momentos de silêncio. E Deus, o Espírito Santo, tem muita dificuldade em falar connosco se não fizermos silêncio. É também muito importante, e às vezes eu tenho pena que na Santa Missa não se façam momentos de silêncio mais prolongados a seguir à comunhão, porque eu dou testemunho das graças maravilhosas que Deus nos dá nesses momentos de silêncio, sem nada, sem música, sem nada, só em silêncio. Ora bem, aqui no santuário, portanto, eu estava ajoelhado, depois de ter comungado, e tive o que se chama uma experiência mística, tive uma locução interior. E eu devo dizer que as experiências místicas não levam para o céu. Portanto, eu já tive várias, há várias pessoas que já estiveram, mas isso não é o mais importante. O mais importante é sermos santos para ganhar o céu. Bom, nessa experiência mística, onde Deus Pai, eu tenho a certeza que foi Deus Pai que me falou ao meu coração, disse-me estas palavras: meu filho, amo-te muito, quero que sejas meu apóstolo, diz-lhes sempre a verdade e através de ti eu operarei milagres e curas. Ora bom, isto é tudo muito bonito, mas nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes estas coisas podem ser fruto dos nossos sonhos, dos nossos anseios, da nossa mente, ou até do nosso inimigo, que nos vem pôr, enfim, esses pensamentos fantasiosos na cabeça. E, portanto, eu tomei posse, como dizem os nossos queridos irmãos no Brasil, eu tomei posse disso, mas disse a Deus Pai que eu queria uma confirmação clara de que essa mensagem que Ele me tinha dado era verdadeira. E não demorou muito. Portanto, isto foi no fim de semana e na segunda ou na terça-feira, o Padre Duarte Sousa Lara telefona-me
falámos de vários assuntos e depois, no fim, ele disse: mas espera aí, Arnaldo, não desligue porque há mais um assunto. Sabe, eu estive a rezar e eu já não atendo o telefone, já não consigo responder às mensagens, já não respondo aos e-mails, porque a quantidade é tão grande que eu já não consigo. Portanto, o Sr. Padre Duarte Sousa Lara tem 3 paróquias e tem, além disso, o Ministério dos Exorcismos da Diocese de Lamego. Eu estava em oração e lembrei-me de si, porque já nessa altura eu tinha um Ministério de Cura e Libertação que nasceu de forma natural. Eu não fui à procura, eu não queria fazer isso. Mas eu estava nos retiros e, por exemplo, estava sentado na última fila, estava a ouvir no intervalo quem estava a pregar e começaram a vir ter comigo pessoas que me diziam: eu quero falar consigo. Algumas até, coitadas, como viam com a cruz ao peito, diziam: eu queria me confessar, mas eu não sou padre. Mas é consigo que eu quero falar. Mas está ali um senhor padre. Não, mas é consigo que eu quero falar. E os problemas que traziam eram sempre problemas de ordem espiritual. E pronto, eu fui tentando, enfim, aconselhar e ajudar o melhor que podia. Entretanto, há uma vez, depois já lá vou, para não me perder. Portanto, o Sr. Padre Duarte disse: olha, eu lembrei-me de si, como sei que você tem o Ministério de Cura e Libertação, eu lembrei-me para me ajudar. Eu vou criar um e-mail, se o Arnaldo quiser e estiver de acordo. Eu disse que sim, claro, Padre Duarte, com certeza. Eu vou criar um e-mail na página do ajudasantidade.net e as pessoas escrevem para aí, o Arnaldo recebe esses e-mails, vê, fala com as pessoas, faz perguntas, pronto, faz o encaminhamento e os casos que verdadeiramente precisarem de exorcismo, o Arnaldo envia para mim. Portanto, faz o discernimento, faz a triagem e envia para mim. Essa foi a confirmação. Portanto, a mensagem que a Deus Pai me deu foi ali concretizada neste convite que o Padre Duarte me fez. O que é que consiste o meu trabalho? Eu vejo todos os e-mails que chegam e posso-vos dizer, para dar uma pequena ideia da quantidade de e-mails que nós recebemos todos os dias. Neste momento, o ajuda@santidade.net tem mais de 4.000 e-mails por responder. Porquê? Porque todos os dias, cada vez que eu abro o e-mail, estão lá 10, 20, 30 e-mails novos. E vêm e-mails de todo o mundo. Muitos do Brasil, porque o Sr. Padre Duarte é muito conhecido no Brasil, não são só pedidos de ajuda a pessoas que têm distúrbios, conselhos, pedidos de oração, enfim, uma série de coisas. Também de imigrantes portugueses que estão na Suíça, na Alemanha, na França, na Austrália, enfim, por todo o lado. Portanto, esse é o meu trabalho, é o trabalho que eu faço com muito gosto. Tem sido uma grande bênção para mim, porque tenho aprendido muito e tem-me dado a oportunidade de eu expiar muitos dos meus pecados. Porquê? Porque, quem já ouviu o meu testemunho sabe que eu levei uma vida muito complicada de vício, de pecado, nomeadamente nas prostitutas, na pornografia, na masturbação, enfim, com infidelidades. Todos vocês já ouviram e sabem essa vida que eu levava. E, portanto, como a palavra de Nosso Senhor nos diz que o amor, a caridade, encobre uma multidão de pecados, o Senhor deu-me este modo para eu, através da caridade e da paciência que tenho que ter e que tento ter para todos, expiar esses meus pecados. Ora bem, no decurso deste trabalho, eu tomo contacto todos os dias com uma realidade que muitas vezes não é falada dentro da igreja e que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir falar. Portanto, é muito mais agradável ouvir uma pregação sobre Jesus ressuscitado, sobre o amor de Deus, sobre quando Jesus diz que a casa do meu Pai tem muitas moradas, eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Mas, porque Deus também, além de ser misericórdia, é justiça, e porque há o reino de Jesus Cristo, há também um outro reino. Sabem qual é? O reino de Satanás, o reino do diabo. E há duas coisas que normalmente as pessoas não gostam de ouvir. É sobre a morte e sobre o diabo. Ora bem,
Há muita gente que diz não acreditar na existência do diabo, na existência do inferno e na existência dos demónios. Curiosamente, há pouco tempo atrás, há umas semanas atrás, há um senhor padre português muito conhecido que assina artigos num jornal muito conhecido português, que assina como padre e professor de filosofia, e que escreveu 2 artigos, portanto um artigo em 2 partes, onde claramente diz que o diabo não existe, o inferno não existe, os demónios não existem e os exorcismos não precisam de existir porque não são precisos, não é preciso retirar o demónio das pessoas. E, enfim, quem já me ouviu pregar, como diz a Alexandra, ontem eu estava a falar com ela e ela disse: mas, Sr. Arnaldo, você tem uma expressão que eu gosto muito, que é sem espinhas. Eu gosto muito de pregar sem espinhas. Portanto, isto que este senhor padre diz é mentira. É mentira. Portanto, ele não sabe do que fala. E quem nega a existência do diabo, quem nega a existência dos demónios, quem nega a existência do inferno, nega toda a Bíblia. Porque a Bíblia, a santa palavra de Deus, como dizia ontem o Roberto Tanus, que aquele preso lhe disse, quando a Bíblia está aberta, é a boca de Deus, é Deus que fala. Portanto, está lá inúmeras vezes, com vários nomes, Belzebu, Lúcifer, Satanás, o maligno, fala na hiena de fogo, que é o inferno. Toda essa realidade está lá espelhada. E hoje, um dos grandes males da Igreja Católica, que não é de hoje, é desde há muitas décadas, é que deixou de falar no combate espiritual. Só fala no amor de Deus, só fala, enfim, de uma maneira adocicada no Evangelho. O Evangelho não é para ser adocicado, o Evangelho é para ser dado como é. E nós temos que ter, nós todos que estamos aqui, que presumo que somos todos batizados, presumo que somos todos católicos praticantes, até porque desde já vos digo, há muita gente que me diz: eu sou católica não praticante. Quem não pratica não é católico. Meu querido irmão, minha querida irmã, se não praticas, não és católico. Portanto, nós temos que ter bem esta consciência que, tal como um exército, o general, o sargento, tem que saber as estratégias do inimigo e tem que instruir os seus soldados sobre as estratégias do inimigo. Eles têm que saber como é que o inimigo ataca. Nós, como cristãos católicos, devemos saber e conhecer a forma como o nosso inimigo atua na nossa vida. Amém? Porquê? Porque senão eu corro o sério risco de estar tranquilo. Eu vou à missa ao domingo, eu rezo o terço, faço umas peregrinações a Fátima, vim aqui à Canção Nova e está tudo bem. E depois o que é que eu vejo na prática? Porque notem, eu atendo muitas pessoas e lido com muitos casos de toda a ordem. E dou-vos um exemplo para vocês perceberem muitas vezes a gravidade disto. Exemplos como este que eu já recebi dezenas. Manda um e-mail, por exemplo, uma senhora que diz que durante a noite sente toques, ouve ruídos em casa, vê vultos, quando entra na igreja sente-se mal, se começa a rezar o terço, arrota ou vomita, enfim, este tipo de coisas. E eu, queria ajuda. E muitas delas dizem-me: eu quero que o senhor me marque um exorcismo do senhor Padre Duarte de Sousa Lara. Ora bem, antes do exorcismo, há muita coisa que é preciso fazer. E então eu faço uma série de perguntas e pergunto. Então, minha querida irmã, é batizada? Sim. Fez o crisma? Sim. Muito bem. Então, e é casada? Solteira? E muitas vezes aí começam os problemas. Esta irmã, portanto, eu falo-vos de casos concretos. Obviamente eu não vou dizer nomes, nem vou revelar, porque não o posso fazer. Mas para vocês perceberem. Sim, é casada ou solteira? Não, pois, eu casei pela igreja, mas o meu marido fugiu com outra mulher e, entretanto, eu lá na paróquia encontrei um amigo meu de infância, nós até somos os dois catequistas, e pronto, nós sempre nos demos bem em miúdos. Ele nunca casou e olha, agora há 5 anos vivemos juntos.
Vivem juntos. Muito bem. Então, e a senhora teve processo de nulidade no seu casamento? Não, não tive. Pronto, muito bem. Então, e quando é que se confessou? E aqui muitas vezes começam os problemas, que dizem assim, não, mas eu tenho muita fé. Eu sou de uma família católica, sou leitora, sou catequista, pertenço ao movimento assim e assim, vou todos os anos a Fátima, e eu digo assim, certo, mas quando é que se confessou? Sim, mas... entendem? E quando chega àquela parte, diz assim, eu confessei-me há um ano. Então, eu digo lá uma coisa. Sabe que a situação em que está é um pecado grave de adultério, é um pecado mortal. Não, mas eu não comungo. Eu não comungo. E isto é uma perversão, porque eu já tive disto dezenas de vezes. Eu não comungo. Portanto, a pessoa está-me a dizer que sabe que está numa situação irregular, sabe que não pode comungar, e diz-me aquilo como se o facto de não ir à comunhão apagasse todos os outros problemas. E eu digo, não, mas o Sr. Arnaldo não está a perceber, eu não vou à comunhão. Porque há um problema muito maior. É que esta irmã está convencida que está tudo bem e a alma dela corre perigo mortal. Porque é o que o Evangelho nos diz, é o que a Igreja nos diz. E, portanto, eu vejo muitos casos em que os nossos queridos irmãos e irmãs católicos muitas vezes têm aquela situação de me apresentar, como eu chamo, as medalhas todas. Portanto, pertencem aos movimentos, fazem tudo certo, mas depois, relativamente a cumprir aquilo que Nosso Senhor nos pede, não o fazem. E, nomeadamente, na questão da confissão e da missa, eu tenho pessoas que me dizem que começam por dizer essas medalhas todas, que fazem tudo certo, mas quando eu se pergunto se vão à missa, elas dizem, sim, vou de vez em quando. Vou quando posso. Um cristão católico não vai à missa de vez em quando, nem vai à missa quando pode. No mínimo, vai à missa sempre, ao domingo, nem que chovam picaretas. Amém? Quem é que aqui gostaria de ver um milagre? Vão à missa. Vão à missa. Não é? Quem é que já ouviu falar em milagres eucarísticos? Quem não ouviu falar, vá ao Google e ponha milagres eucarísticos. Vai lá aparecer o de Santarém, que é o nosso mais conhecido, o Lanciano, que é dos mais... E vão perceber, houve um em Legnica, na Polónia, há pouco tempo atrás, onde é o costume, portanto, quando o senhor padre dá a comunhão, às vezes acontece que pode cair uma hóstia consagrada pode cair no chão. E quando cai no chão não se vai dar outra vez à pessoa. É por isso, vejam, é por isso que é muito importante hoje nós termos o devido respeito e sacralidade por estas coisas. É por isso que nós devemos ter o cuidado na Santa Missa de haver sempre patenas. É por isso que nós devemos ter sempre o cuidado na missa de receber a comunhão de joelhos e na boca e não na mão. É assim. É assim. Ora bem, o que é que se faz nesses casos? Põe-se numa tacinha com água, põe-se no sacrário e aquilo irá desfazer-se e depois não se deita no esgoto. Estas coisas nunca se deitam no esgoto, deita-se na terra. Mas, em alguns casos, quando se vai ao sacrário, a hóstia consagrada transformou-se ou num pedaço de carne ou num pedaço de sangue. Vão ver que vale a pena. Há centenas de casos de milagres eucarísticos. Em Legnica, o que é que se faz? É comunicado ao bispo e o bispo depois manda analisar em vários laboratórios, não dizendo de onde é que aquilo vem. E sabem qual é o resultado que vem? Vem assim. Chama-se um resultado forense, porque hoje a técnica forense permite-nos saber muitas coisas. E diz assim, o que me foi enviado é tecido do ventrículo esquerdo do coração humano de um homem de idade de cerca de 30 a 33 anos, que teve uma morte violenta. Amém?
Não vos lembra nada, Nosso Senhor Jesus Cristo? Portanto, se queres ver um milagre na tua vida, vai à missa. A missa é o que sustém o mundo. E a mim particularmente dói-me o coração quando, há pouco tempo, quer em Portugal, quer no mundo, nós fomos privados da Santa Missa por causa de um vírus. Amém? É falta de fé. É falta de fé. Porquê? Porque nós deixamos, pelo medo, e notem, no Ministério de Cura e Libertação nós tomamos contacto com esse medo que o diabo tanto gosta. Eu, com medo do vírus, fechei a igreja, fechámos as igrejas e deixámos de celebrar a Santa Missa para os fiéis. Muitos de nós tivemos muito tempo sem missa. A missa, a Santa Missa, é o que sustém o mundo. A abominação da desolação, o sacrifício perpétuo que é falado na Santa Bíblia e que será abolido um dia, essa é a grande tribulação que nos espera. Portanto, não deixem de ir à missa, meus queridos irmãos. Amém? É a missa, é o pão do céu que nos sustém. Ora bem, voltando atrás, um dos grandes problemas que eu vejo é que nós, cristãos católicos, somos mornos. E o Senhor diz que os mornos vocês até sabem. Amém? Portanto, é preciso que não sejamos mornos e é preciso que nós tenhamos plena consciência da existência do diabo, do demónio e do inferno. Eu vou-vos ler de 1 de João 3, 8 a 10, 1 de João 3, 8 a 10, que diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde a origem. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Para destruir as obras do diabo. Então notem, para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, se não há diabo, não há obras do diabo. Se não há obras do diabo, não é preciso que o Filho de Deus se manifeste. Amém? É simples, não é? Portanto, se eu nego a existência do diabo, nego todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nego Nossa Senhora Corredentora. Nego tudo. Amém? Vou-vos contar um episódio, porque isto, falar na teoria é muito bonito, mas agora falo-vos na prática, com alguns testemunhos. É sempre bom a gente falar na primeira pessoa. Vocês ontem estiveram aqui e ouviram a Alexandra. Amém? Foi forte, não foi? Hã? Eu, antes de vos falar disso, falo-vos. A Alexandra veio até nós, através do pároco dela, na altura, que nos pediu ajuda e disse: olhem, eu dessas coisas não percebo nada. E infelizmente é uma realidade que se passa dentro da Igreja Católica, é que muitos dos nossos queridos sacerdotes não lhes é dada formação e eles não sabem como é que hão de combater os distúrbios de origem diabólica e ajudar as pessoas. E muitos deles, coitados, não sabem o poder que têm neles. Um sacerdote com a estola é bomba. Se o Padre Duarte Sousa Lara ou qualquer sacerdote, quando impõe a estola sobre um possesso, o demónio estrebucha, só por pôr a estola, estrebucha, grita, berra. Ora bem, voltando ao meu testemunho. No decurso de ajudar nos retiros, num determinado retiro, aqui, eu estava sentado ali, porque estava a filmar. Estávamos na Santa Missa, num retiro aqui em dezembro, com o Sr. Padre James Majacal, com o Paulo VI lotado. Ainda era na altura em que deixavam a gente sentar-se até nas escadas. Havia gente por todo lado. E durante a missa, e normalmente é sempre assim, é perto da consagração, há uma senhora, eu vou ver se me lembro exatamente o sítio onde estava. Eu penso que era aqui, assim, nesta fila, aqui. E a senhora começou...
E o senhor padre disse, Ronaldo, vai lá ver o que é que a senhora precisa. E eu aproximei-me, portanto, desci as escadas e fui-me aproximando, e a senhora que estava sentada ali, com uns olhos completamente negros, portanto, a menina dos olhos mais a íris, os olhos estavam todos negros. E a cara dela tinha uma cara estranha, deformada, e disse-me numa voz rouca, parecia a voz de um homem, não te aproximes de mim. E eu, não te aproximes de mim? Como dizem agora os jovens, passou-se. Até porque, vejam, foi uma graça que Nosso Senhor me deu desde o início. Eu nunca tive medo. Nós devemos ter respeito pelo demónio. Porque o demónio tem poder como anjo, como ser angélico, tem faculdades e poderes que nós não temos. Não devemos ter medo. Ele é que tem que ter medo de nós, como já foi dito aqui. Porque ele não tem Cristo. Eu tenho Cristo comigo, ou pelo menos tento ter. Amém? Ora bem, palmas para Jesus, palmas para Maria. Eu aproximei-me e com os mesmos olhos, com a mesma cara e com a mesma voz, disse-me, ela é minha, eu não saio. Ali. Não tenha medo, minha irmã, porque o seu lugar já foi exorcizado e já foi desinfetado. Tenha medo. Está bem? Amém? Amém. Ora bem, eu não saio, ela é minha. E isto diz-nos muito de como o demónio trabalha. Imaginem que vocês têm uma casa no campo, uma vivenda, e têm uma cerca de rede. Se a rede estiver intacta, os cães não entram. Mas se tiver buracos, os cães entram e vão matar as galinhas e andar a correr atrás do gato. Como é que eu mantenho a cerca do meu coração, da minha vida, sem que os cães do demónio entrem? Mantendo a cerca sem buracos. E como é que eu mantenho a cerca sem buracos? Sendo santo, estando em estado de graça. E como é que eu me mantenho? Como é que eu trabalho para a santidade e me mantenho em estado de graça? Simples. Vou à Santa Missa. Vou à confissão. Rezo o terço de vez em quando. Não? Quando? Quando? Porquê? Agora é que é mais complicado. Eu dou-vos uma razão muito simples. Porque a mãe pediu, aqui em Fátima. Parecia um disco riscado. Rezai o terço todos os dias. Rezai o terço, em todas as aparições. Rezai o terço todos os dias. 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 Para quê? Para que haja paz no mundo. Onde é que começa a paz no mundo? No teu coração, meu irmão. No teu casamento, na tua família, na tua casa, na tua paróquia. Fazendo boas confissões. Vão a santidade.net. Vão aos folhetos. Está lá. Exame adultos. Leiam, é baseado nos 10 mandamentos. Foi o Sr. Padre Duarte Sousa Lara que fez. Tem uma série de exemplos de pecados. Tomem nota num papel. Façam uma confissão de vida. Tapem os buracos todos na vossa cerca. Porque senão, como o Sr. Padre Duarte diz tantas vezes, eu estou a meter água num balde que está roto. Compreendem? Eu vim aqui ao retiro. Leio na igreja. Dou dinheiro aos pobres. Rezo, não é só o terço, é o rosário todos os dias. Faço tudo bem. Mas depois vivo junta. Não funciona, pois não? Porquê? Porque eu andei na cerca, tapei os buracos todos, mas depois cheguei àquele e disse assim, mas aquele está ali num sítio tão complicado de fechar, dá-me tanto trabalho ir lá fechar a rede. Aquele deixa ficar. É por ali que vai entrar. Eu fechei todos, mas deixei aquele aberto. Amém?
Tiago 2, 8 a 11. Tiago 2, 8 a 11. Se cumpris a lei do reino, de acordo com a Escritura, 2 pontos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, procedeis bem. Mas se fazeis exceção de pessoas, cometeis um pecado e a lei condena-vos como transgressores. E agora ouçam bem. Porque quem observa toda a lei, mas falta num só mandamento, torna-se réu de todos os outros. Pois aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se, pois, não cometes adultério, mas matares, tornas-te transgressor da lei. Amém? É claro, não é? Às vezes as pessoas dizem assim, Sr. Arnaldo, eu não leio a Bíblia que é muito complicada. Acham que isto é complicado? É claro, não é? Eu vou ler outra vez. Que é para vocês gravarem nos vossos corações. Porque quem observa, eu até vos traduzo, porque quem observa toda a lei, observar é cumprir, não é só saber, é pôr em prática. Porque esse muitas vezes é o grande problema. A gente até sabe, a gente sabe isso tudo, mas não põe em prática. A fé, só pela fé, não vamos lá. Eu tenho que ter a fé, tenho que ter o conhecimento, mas depois tenho que pôr em prática, em atos concretos. Senão nada muda. Senão eu não caminho para o céu. Portanto, notem bem isto. Porque quem observa toda a lei, mas falta num só mandamento, torna-se réu de todos os outros. E aqui há outro problema. É que hoje em dia há muito, mesmo dentro da Igreja Católica, uma coisa que se chama misericordiosismo. Deus é amor. Muita gente está convencida. Vocês ontem, quem esteve aqui viu o teatro? Aquilo arrepia. Porque né? Aquilo é o momento em que a gente não quer pensar. Novíssimos. Morte, julgamento, céu e inferno. Morte. Isso, ninguém tem dúvidas na morte, pois não? É, como eu costumo dizer, é a certeza mais certa. Certo? Agora o julgamento. Deus é bom. No fim, muitos de nós estamos convencidos. Eu fiz umas patifarias. Não me confessei, porque a questão é esta. Eu até posso estar arrependido, mas Nosso Senhor disse, o Evangelho diz e a Igreja diz, que os pecados têm que ser confessados ao sacerdote. O próprio Jesus, quando disse aos apóstolos para irem evangelizar, disse, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês reterem ficarão retidos. Portanto, eu não me confesso diretamente a Deus. Eu tenho que me ir confessar ao padre católico. E hoje estou a falar padre católico porquê? Porque antes a gente falava em igreja e facilmente a gente associava a católica. Hoje não, porque há muitas igrejas protestantes e a gente às vezes já não sabe. Portanto, eu tenho que ir a um padre católico e tenho que fazer uma confissão a sério. Porque senão, se eu não me confesso, vamos parar a mesma. Eu continuo com a rede cheia de buracos. E depois queixo-me. Sr. Arnaldo, o meu filho anda na droga, e o meu marido assim. Se tens problemas na tua vida, com o teu marido, com a tua mulher, com os teus filhos, sabes por onde é que se deve começar? Para onde é que tu deves começar? Quem sabe? Por ti. Por ti. Eu tenho ao pé de mim uma família, não sei se estão cá hoje, de uma querida irmã nossa, que começou sozinha a rezar, ir à missa a rezar e a fazer sacrifícios, porque nem o marido tinha fé, as filhas não tinham fé, os genros não tinham fé, ninguém. E ela sozinha, não desistindo, rezou. Ouviu más respostas quando os convidou a ir aos retiros. Ouviu más respostas quando os disse para irem à missa. E hoje, a família está convertida e um neto está a estudar para padre. Querem mais? Amém? Ora bem, voltando aqui, eu agora ia dizer esta senhora, ela coitada, fica. Ora bem, esta foi a primeira vez em que eu tive contacto direto com um demónio. Portanto, o ser
que estava dentro daquela senhora não era a senhora. Porque depois, entretanto, nós rezámos por ela e, passado um bocadinho, o morcego que lá estava, eu que chamo-lhe morcegos porque a gente tem os anjos branquinhos com asas, os outros são pretos com asas, devem ser morcegos. O morcego que lá estava saiu, voou, foi-se embora. E ela, já com os olhos normais, já com a cara normal e já com a voz normal, começou a chorar e disse: ai, eu tenho este problema há tanto tempo e ninguém me ajuda. E pronto, o que nós fizemos foi dar o contacto do Sr. Padre e pronto, encaminhá-la para ela ter exorcismos. Depois disto, e eu conto-vos isto para vocês perceberem que isto que eu vos conto é na primeira pessoa, para vocês perceberem que é um contacto direto. Não foi a vizinha que tem uma amiga que disse que contou. Creio que foi nesse mesmo retiro, à noite, eu estava no quarto. Não foi neste, foi num retiro no Verbo Divino. Eu estava com a Claudina no quarto e nós estávamos a rezar o terço. E estávamos a fazer uma coisa que não se deve fazer, que é rezar o terço na cama. Mas enfim, já era tarde, a gente tinha que rezar o terço. As luzes estavam apagadas, havia só um bocadinho de luz que entrava de fora da persiana e estávamos a rezar o terço. E a certa altura, e notem que naquela altura eu já estava no meu processo de conversão, mas ainda estava muito no início. E notem que eu vinha de uma vida de idas às prostitutas, de roubo, de mentira, de pornografia, de masturbação, enfim, de uma série de vícios. Portanto, eu vivia a vida de um verme. E, portanto, no retiro de casais, eu fiz uma boa confissão, baixei a cabeça, percebi que realmente a vida que eu levava... Eu tive aquilo que se chama o aviso. Portanto, Deus mostrou-me, através da boca daquele sacerdote, como é que o Arnaldo verdadeiramente era à luz de Deus, e não como eu pensava que era. Mas, obviamente, que isto tudo demora, isto é um processo. Ora bem, nessa noite, nós estávamos a rezar o terço, e a certa altura, eu começo a sentir dificuldade em rezar os Pai Nosso e Ave Marias, e sinto e vejo um vulto, uma presença, alguém que estava em pé ao pé da minha cama. E era uma presença escura, era um vulto escuro, negro, mau, opressivo, e eu comecei-me a sentir muito mal, e eu queria rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, e não saía. E eu disse para a Claudina, ele está aqui. Ele o demónio. Porquê? Naquele momento, eu tinha feito o firme propósito de me emendar, de mudar a minha vida completamente. E quem peca é do... Não ouvi. Quem peca é do... Vós tendes por pai o diabo e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e não esteve pela verdade, porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E como já lemos nós anteriormente, quem comete o pecado é do diabo. Então a quem é que eu pertencia? Ao diabo. E naquele momento, como eu estava a rezar o terço entregue, com fé, e queria verdadeiramente mudar a minha vida... O diabo, que eu já vos disse que é muito territorial, ele gosta muito de entrar nos nossos quintais. É por isso que eu vos digo, fechem a cerca. Porque o diabo, se entra no vosso quintal, chega lá e diz assim, é meu, é minha, eu não saio. Ela é minha, eu não saio. É por isso que ele diz isso. Porquê? Porque nós, através da nossa vida de pecado, lhe abrimos a porta. E ele entra, feliz da vida. É como quem tem casas para alugar e põe a casa para alugar. E depois aparece-lhe um inquilino chato que nunca mais quer sair de lá. Amém? E o diabo é assim. Se vocês alugarem o vosso coração ao diabo, ele entra logo. E até diz que faz um contrato de arrendamento com vocês espetacular. Dá-vos 3 anos de avanço de renda. Faz obras na casa. No início é tudo muito belo. Esse é o engano. Mas depois, quando vocês começam a perceber a destruição que ele começa a fazer dentro da vossa casa, quando vocês querem tirar de lá, aí é que são elas. Naquele momento, o demónio manifestou-se ao lado da minha cama e disse, ele não disse, mas o que ele afirmou ali é que
tu és meu e não te vais embora. Amém? O que é que eu fiz? Levantei-me, ajoelhei-me ao pé da cama e disse, Senhor, ajuda-me, misericórdia. Senhor, ajuda-me, vem, ajuda-me, ajuda-me. E lentamente aquela presença foi-se embora e eu pude outra vez começar. Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, acabei o terço. Amém? Outra. Para vocês perceberem que isto depois às vezes torna contornos mais reais, mais físicos. Uma vez, uma mãe e uma filha pediram-me ajuda no Alentejo, viviam numa casa. E essa casa, elas queixavam-se que ouviam ruídos, as luzes acendiam e apagavam, coisas mudavam de sítio, uma série de fenómenos estranhos na casa. E eu perguntei-lhes de quem é que era a casa. A casa é nossa porque era de uma senhora que não tinha família e nós tratámos dela até ela falecer. E ela, por agradecimento, deixou-nos a casa em herança. E quando nós fomos dar a volta à casa e fomos ao sótão, havia um baú de madeira e lá dentro descobrimos bonecas de voodoo. Portanto, para quem não sabe o que é voodoo, voodoo é uma arte de ocultismo onde se usa bonecos, bonecas, às vezes até fotografias, e onde se espetam agulhas, alfinetes, pregos para fazer magia negra sobre determinadas pessoas. Portanto, a dona da casa dedicava-se ao ocultismo, ao feiticismo, à bruxaria. E a casa estava contaminada. Muito bem, ok, então vamos rezar pelo telefone. Eu rezei a oração de cura e libertação adaptada, porque a oração de cura e libertação, nós pedimos a Deus que liberte a pessoa. Ali eu pedia que a casa fosse liberta. E assim que eu comecei a rezar a oração de cura e libertação, neste caso é uma oração de desinfestação pela casa, eu estava no meu escritório, em casa, e comecei, à minha volta, a sentir umas presenças, como se fossem assim umas nuvens negras. Parece que a luz até estava a ficar mais baixinha. E comecei a sentir como se fosse uma unha, uma garra de um animal aqui no coração, a fazer-me assim. A magoar-me, com força. E eu lá, peguei no crucifixo, pus aqui e continuei a rezar a oração. E depois a coisa passou. O que é que isto nos diz? Naquele momento, o demónio, porque não queria perder a posse daquela casa, atacou-me. E aqui a questão é esta, como eu vos disse, nós não devemos ter medo do demónio. Há uma coisa de que nós devemos ter, nós não devemos ter medo de nada. Só há uma coisa que eu devo ter, medo, pavor, terror. Sabem qual é? Do pecado, meus queridos. Porque é assim, eu posso ver ao meu lado uma irmã, um irmão, aos saltos no chão, a espumar pela boca, mas isso não me leva para o inferno. Agora, os meus pecados, esses sim, esses levam-me para o inferno. Isto lembra-me uma história por causa do medo. Aliás, digo-vos, a cada vício, a cada pecado grave, há um demónio associado. Eu depois, se me lembrar, se tiver tempo, eu vou-vos explicar como é que isto funciona. Mas conto-vos uma história por causa do medo. Uma vez, numa determinada altura, ia um rapazinho com o pai. O pai era fuzileiro, portanto, um homem de 2,10 metros, um armário, como a gente chama. E eles iam a passear no parque e a certa altura, quando passaram por um banco, estava uma senhora com um cão, aqueles cães pequeninos que ladram muito, e o cão avançou mesmo. E o miúdo assustou-se e o pai disse, não tenhas medo, filho. Tenhas medo. E fez assim. Obviamente, o cão, quando viu o fuzileiro, meteu o rabo entre as pernas e foi-se embora. E o miúdo olhou para o pai e disse assim, oh pai, tu não tens medo dos cães? E o pai disse, não filho, o homem não tem medo. Está bem, pai. E eles foram andando e a certa altura o pai disse assim, oh pai, mas tu não tens medo, por exemplo, à noite do escuro? Não filho, um homem não tem medo, um homem não tem medo de nada. Está bem, pai. Mas, ó pai, eu vi lá tu na tropa, treinas boxe com os outros tropas, tu não tens medo de levar um murro que eles te magoem? Não, filho.
Um homem não tem medo. Um homem vai à luta. Está bem, pai. Enfim, aquilo era uma família católica e a certa altura me dizia assim, oh pai, tu não tens medo dos demónios? Não, filho. Nós vamos à missa, nós rezamos, Jesus está connosco. Como eu te disse, um homem não tem medo de nada. Fez-se assim um certo silêncio e passado um bocadinho o menino diz para o pai, oh pai, tu só tens mesmo medo é da mãe, não é? Amém. As senhoras que me desculpem. Ora bem, temos que avançar depois isto. Amém. Ora bem, muitas vezes há manifestações na confissão. Porquê? Porque o demónio não quer que tu te confesses. Acontece frequentemente aqui no santuário, nas confissões. Portanto, as pessoas estão-se a confessar e de repente têm que se manifestar. As nossas irmãs da comunidade dão testemunho disso frequentemente. Têm que ajudar. Depois, a questão dos espíritos. A cada pecado está um demónio associado. Por exemplo, eu uma vez fui convidado para dar um pequeno retiro na Polónia, numa pequena comunidade, e fiquei em casa de uma moça que me acolheu, e no fim de jantar ela sabia do meu ministério e pediu para eu rezar por ela. E eu rezando por ela, na oração de cura e libertação, no fim, pedimos que Deus afaste de nós, ao fim e ao cabo, os pecados capitais. Mas eu acrescento uma série de coisas fruto da minha experiência. E acrescento sempre uma série de coisas. E quando eu falei no espírito de aborto, ela teve uma pequena manifestação. Manifestou-se. E eu perguntei-lhe, já alguma vez fizeste algum aborto? Não. Bom, mas tu manifestaste. Então vamos rezar. E continuámos, pedimos ao Espírito Santo. E passado um bocadinho, ela diz-me assim, eu lembrei-me de um episódio da minha infância que já me tinha esquecido, em que a minha mãe ficou grávida do meu irmão, eu era filha única, queria a atenção toda para mim, e eu fiquei danada, zangada, e desejei que a minha mãe abortasse e que o meu irmão morresse. Nesse momento, o demónio do aborto entrou nela. É por isso que, quando eu me entrego ao pecado, quando eu não perdoo, o demónio do ressentimento, da falta de perdão, entra em mim. Eu vou concluir, que é horas, apelando para vocês o seguinte. Façam aquilo que eu fiz, façam aquilo que eu tenho tentado fazer na minha vida. Eu vim de uma vida de pecado, uma vida triste, sem alegria, perdido. Comecei a fazer boas confissões, comecei a ir à missa, comecei a rezar, comecei a olhar para o lado e ver que os outros é que tinham grandes problemas, eu não. Mudei a minha vida completamente e hoje estou aqui convosco. Eu gostava muito, eu sinto com cada um de vocês aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse numa oração que disse, Pai, que nenhum daqueles que Tu me entregaste se perca. Amém? Então é a oração que eu faço aqui neste momento convosco. Que nenhum de vocês que eu considero meus, sabiam? Que nenhum se perca. E o grande desejo que eu tenho no meu coração é que um dia, quando todos chegarmos ao céu, porque quem é que quer ir para o céu? Então trabalha para isso, meu irmão. Quando nós todos chegarmos ao céu, vocês sabem que no céu de vez em quando fazem umas festas. São Pedro convoca toda a gente e diz assim, quem é que está aqui que esteve no retiro em Fátima? Levanta o braço. E a gente começa a ver Padre Duarte, Roberto, e depois começa a perguntar a Teresa. E seria muito triste se eu olhasse, se eu me lembrasse para cada um de vocês, onde é que está a Maria? Olhem para cada um de vocês que está ao vosso lado. Vocês já conheceram aqui muitos amigos, muitas pessoas. Onde é que está a Maria? Onde é que está a Maria? A Maria não está, a Maria condenou-se. Amém? Percebem?
Então não deixem que isso aconteça. Porque aquilo que eu gostaria é de ver-vos todos no céu. É São Pedro dizer assim: vai haver um retiro aqui no céu com todos os que estiveram em Fátima. Vai lá estar o Padre Duarte, vai estar o Padre Jonas, vai nos dar um retiro. Mas para estarmos nesse retiro no céu, é preciso, meu irmão, que tu comeces hoje a mudar a tua vida. Lembra-te, são 11:15 do dia 11 de junho de 2023 e não corras o risco, no teu julgamento particular, de chegares à conclusão que não fizeste tudo para salvar a tua alma e dizeres assim: afinal o Arnaldo tinha razão. Não deixes. Muda hoje. Começa hoje. Muda a tua vida. Sê santo. E depois poderás cantar comigo este cântico. Olha para o que Jesus fez em mim. Olha a vida que eu levava. Olha como eu estou hoje. Muitos daqueles que me conhecem vêm à alegria quando me perguntam: Arnaldo, está tudo bem? Estou ótimo, cada vez estou melhor. Porquê? Porque é Jesus e Maria que me dão esta graça, esta alegria. E assim, se mudares a tua vida, vamos pôr de pé, podereis cantar todos conosco: olha o que Jesus fez por mim. Olha o que fez Jesus em mim. Olha o que fez Jesus em mim. Me levantou, me libertou. Olha o que fez Jesus em mim. De novo, com mais força. Olha o que fez Jesus em mim. Olha o que fez Jesus em mim. Me levantou, me libertou. Olha o que fez Jesus em mim. O inimigo já vencido está. O inimigo já vencido está. Cantemos. O inimigo já vencido está. Jesus venceu, morreu na cruz. O inimigo já vencido está. E agora com força, rápido. Olha o que fez Jesus em mim. Olha o que fez Jesus em mim. Olha o que fez Jesus em mim. Me levantou, me libertou. Olha o que fez Jesus em mim. Mais forte, mais rápido. Olha o que fez Jesus em mim. Aleluia. Olha o que fez Jesus em mim. Amém. Me levantou, me libertou. Olha o que Só mais uma. Com o teto abaixo. olha o que fez Jesus em mim. Olha o que fez Jesus em mim. Me levantou, me libertou. Olha o que fez Jesus. já vencido. Glória, aleluia. Levante as suas mãos para o céu e pede a Jesus: Senhor, eu quero cercar a minha casa. Eu quero cercar a minha casa. Tira de mim todo pecado, Tira de mim todo, especialmente o ódio e o ressentimento. especialmente o ódio e ressentimento. Não quero ter qualquer brecha Não Quero ter qualquer brecha para que o inimigo entre. para que o inimigo entre. O Senhor me mostre em particular uma pessoa que tu tens um desejo de vingança. Chega a ser um ódio mortal.
tu fostes prejudicada, talvez até financeiramente, moralmente. Tu olhas para essa pessoa que até foi responsável pela destruição da tua família. A vontade que essa pessoa tem no coração é de matar essa outra, um ódio mortal. O inimigo colocou nessa pessoa um ódio mortal. Mas Jesus te trouxe aqui, o sangue dele. Vou pedir com muita humildade, essa pessoa que tem esse ódio como mortal. Lembra-te, perdoar não significa concordar com o mal que a pessoa fez. Vamos repetir isso? Perdoar não é concordar com o mal que a pessoa fez. O Senhor mostrou que é mais de uma pessoa. Mas tens que renunciar ao ódio. Tens que renunciar ao desejo de vingança. Jesus te chama para vir aqui, descer as escadas da humildade e reconhecer que lá dentro tem um desejo de morte. Como diz a palavra de 1 João 3,15, quem odeia seu irmão é um assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Desce, tu que tens esse desejo de morte no coração, e voltarás ao teu lugar subindo o Monte Tabor transformado. Mas Jesus te convida, vem colocar aqui nos pés do Senhor todo desejo. Vem, isso mesmo, nós vamos orar por ti. Vem, tem mais pessoas que precisam vir. Venha, por favor. Não esconda não, o inimigo quer que tu escondas esse ódio. Vem, se puderes, ajoelha-te aqui. Nossa Senhora vai trazer do céu a libertação que vem. Venha. É um ódio que está há muitos anos arraigado. O inimigo queria. Não, tu tens que vingar. Essa pessoa não merece perdão. Realmente, essa pessoa não merece perdão. Também os carrascos de Jesus não mereciam perdão. E Jesus disse, Pai, perdoai-lhes. Não sabem. O inimigo estava fazendo uma verdadeira balbúrdia no teu coração. Muitas coisas estavam dando errado na tua vida por causa do ódio, da raiva. Ainda tem uma mulher que tem que descer as escadas, e tu tens uma raiva de um amante do seu marido. Ao desceres a escada, o espírito de adultério vai sair dele e dela, o espírito de prostituição. Isso mesmo. Eu vou pedir que o Padre Duarte Lara faça essa oração de libertação por essas pessoas que foram acorrentadas por Satanás no ódio. Isso mesmo, pode vir mais para cá, pode vir. Um ódio que às vezes que está te tornando doente. Pessoas que estão ficando entrevadas por causa do ódio. E agora está caindo por terra toda a dominação do inimigo, porque humildemente tu descestes da tua mágoa, vieste para diante de Jesus, e essa mágoa vai cair por terra. Por terra. Padre Duarte. Então repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, A dor é muito grande. Tu sabes, Senhor. tu sabes, Eu não consigo perdoar, eu não consigo. mas eu acredito em Ti, Senhor. A Ti nada é impossível. Faz este milagre agora, Senhor. Dá-me força para perdoar. Eu quero, Senhor. Ajuda-me. Eu perdoo, Senhor, de todo o coração, a todos aqueles que me magoaram, que me maltrataram, que me não amaram, Não me amaram. que todas as vezes que fui rejeitado, Todas as vezes que fui traído,
fui abandonado, que fui maltratado, que fui vítima do ódio, ou da inveja, ou da maldade. Eu perdoo, Senhor. Obrigado, Senhor. Enche-me da tua paz. Liberta-me de toda a tristeza, de todo o ressentimento, toda a mágoa. O inimigo usava estes sentimentos para me massacrar. Mas hoje chegou o dia em que o teu amor triunfou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Experimenta a libertação. Tudo que oprimia teu coração, enfermidades estão sendo curadas. Pernas que estavam travadas, coluna vertebral que doía, o ódio estava te mantendo doente. E agora que o teu coração decidiu perdoar, o espírito de enfermidade está abandonando a tua vida. Estás livre dessa doença que te atormentava, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Nenhum mal mais te atormenta. A brecha foi fechada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus te lava agora. O inimigo não pode mais penetrar no profundo do seu ser para atormentar tua mente, para te dar pensamentos ruins, até de morte. Tem um de vós aqui que tentou um suicídio há pouco tempo. Levanta a mão. Só essa pessoa, essa ou essas, que por uma dor tão grande tentaram suicídio. Levanta a mão essa pessoa. Jesus está te libertando, está te dizendo: tu não queres morrer, tu queres ser feliz. E Jesus está tirando esse pensamento de morte, até o desejo de tomar veneno. Jesus te libertou, creia. O seu desejo é ser feliz, é ficar livre desse sofrimento. E essa felicidade entra no teu coração com perdão. E Jesus lava o teu coração e te dá vontade de viver. E diga agora: Jesus, eu vou ser feliz. Eu quero viver. E eu renuncio a todo espírito de suicídio, a todo pensamento de morte, e te aceito, Jesus Cristo, como meu único Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, neste momento. O grande momento de libertação acontece no louvor, louvando o Senhor sem um propósito concreto de pedidos, apenas entregando a nossa vida ao Senhor, por todas as orações que fizemos neste momento, por todos aqueles que trazem sentimentos de ressentimento, feridas no coração, na memória, na alma, no corpo, no espírito, por todos aqueles que vivem revoltados com a vida, por todos aqueles que trazem dentro do coração uma pedra, e que esta oração foi eficaz a retirar esta pedra. E com esta leveza do Espírito, com esta certeza de que o Senhor te libertou nesta manhã, com esta alegria que só o Espírito Santo nos pode dar, com esta presença de Deus no teu coração, é deixando que o Espírito Santo entre cada vez mais em ti. Deixa que o Espírito Santo entre cada vez mais em ti.
E o amor de Cristo está a entrar neste momento. Grande amor, grande amor. O grande amor de Cristo entra no teu coração neste momento. E onde habita o amor, não habita o ódio, não habita o rancor. E o amor de Cristo vai eliminando do teu coração todos os sentimentos contrários à ação de Deus na tua vida. O amor de Cristo vai eliminando todo o ódio, toda a inveja, toda a maldição. Deixa que o Senhor entre neste momento. Deixa Jesus agir no teu coração, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo desça sobre ti nesta manhã. Que Ele realize em ti uma transformação psicossomática do corpo e da alma. Deixe e acolhe a graça do Senhor. Não importa o que os outros disseram de ti. Importa aquilo que o Senhor está a realizar neste momento. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega tudo o que está no teu coração ao Senhor. Sem reservas. Sem medo. Abre o teu coração ao Senhor. Abre o teu coração neste momento. E deixa o Senhor lavar. Como com uma borracha o Senhor vai passar. E vai transformando tudo aquilo que está vermelho no teu coração. Como o escarlate, como a púrpura. E o Senhor vai branquear como a neve neste momento. O Senhor também coloca no meu coração que aqui há alguém no nosso meio que veio aqui por acaso, mas que veio aqui com um mau sentimento. E veio com um sentimento de fazer com que este encontro corresse mal. Mas essa pessoa sentiu a presença do Espírito Santo neste momento. Sentiu a presença de Jesus no seu coração. Esta pessoa veio aqui para ridicularizar este momento da ação de Deus nas nossas vidas. Mas ela sentiu a presença de Jesus. Obrigado, Senhor. Ela sentiu a presença do Senhor no coração. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado e adorado sejas, meu Bendito Senhor. sejas. Honra, glória e louvor a ti, Bendito Jesus. sejas. Glória a ti. Move-te em mim. E move-te em mim. sim, Senhor. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Erga as mãos. Move-te em mim. Move-te em mim. Sim, Senhor. Toca minha vida, meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te. Cantemos mais uma vez, com força. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te. Vamos ficar todos de pé e cantar mais uma vez. Move-te em mim. E deixar que o Espírito Santo transforme este momento num grande momento de amorização, de perdão, de reconciliação. Cantemos juntos, deixamos ser movidos pelo Espírito Santo. Cantemos, move-te em mim. Move-te em mim. Solte a voz e cante. Move-te em mim. Toca minha mente. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te. Cante, só vocês, move-te em mim. Vamos lá. Move-te em mim. Move-te. Toca minha mente. Toca meu coração. Enche. Deus Espírito. Deus, Mais uma vez, vamos lá, move-te em mim.
Move-te em mim. Só vocês, move-te. Move-te em mim, sim, Senhor. Toca minha mente. Minha mente, meu corpo. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te. Enquanto cantamos, vamos dar um abraço de amorização um no outro, um abraço. Escolhe alguém, dê um abraço nessa pessoa. Enquanto cantamos, dê um abraço. Vá ao encontro de uma pessoa e dê um abraço muito, muito, muito forte, de reconciliação, de perdão. Deixa brotar o amor, deixa brotar o perdão no seu coração. Enquanto nós cantamos, vai até alguém, que não fique ninguém sem um abraço muito apertado, um abraço de consolo, um abraço de amparo, um abraço de paz, um abraço que nos coloque para fora todo o rancor, a mágoa. Que bom, vá ao encontro de alguém. Minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Agora sim, todos. Move-te em mim, todos. Move-te em mim, sim, Senhor. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te. Vamos cantar pro mundo ouvir. Move-te. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com Deus.